Fala turma, fala galera que curte o trabalho do 676 Clube. Aqui é Fernando Alves, presidente, e no vídeo de hoje nós iremos trazer um conteúdo técnico. Acho que você já estava com saudade desse tipo de conteúdo, correto? Então já vai deixando o teu like. Se você não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo ao canal do 676 Clube e já vai se inscrevendo aí, dá essa força para nós, tá? Bom, turma, de fato a gente já está devendo para vocês aí um conteúdo mais técnico, né? A gente ficou um tempo relativamente longo sem postar algo direcionado aí às técnicas, né? A diagnósticos ou mesmo melhorias técnicas que você pode fazer no seu Opala ou no seu antigo. E hoje eu resolvi trazer um assunto que eu acho que é aplicável, acho não, tenho certeza que é aplicável em qualquer veículo, seja antigo ou seja novo. Embora nos veículos antigos esse assunto seja mais comum. Falhas em ponto de massa, ou como alguns falam, aterramento. Primeiro a gente precisa explicar para você o que é o aterramento, ou melhor dizendo, no caso dos veículos, o que é o ponto de massa. Bom, gente, ao contrário do que muita gente pensa, os circuitos elétricos dos veículos não são compostos na sua integridade de fios positivos e fios negativos para serem alimentados. É claro, nada que é elétrico no carro funciona se nós não tivermos esses dois elementos, o positivo e o negativo. Contudo, por uma convenção mundial, para que haja economia principalmente de fios e também de terminais e outros elementos e por consequência na produção e no peso do veículo, os fios negativos simplesmente não existem, ou se existem, são em pequenas secções, ok? Por quê, gente? Toda a lata do veículo, toda a parte metálica da lataria e também do bloco do motor, cabeçote, caixa de câmbio, etc., é responsável por conduzir o negativo pelo veículo. Então, o que você tem para fazer com que esse negativo que sai da bateria flua por toda a carroceria, por todas as partes metálicas e chegue nos consumidores são os pontos de aterramento ou pontos de massa, que é o certo a se dizer quando a gente fala de veículo, ok? E o que acontece, gente? É muito comum, por exemplo, você ter veículos antigos que são restaurados, veículos que passam por repinturas e outros procedimentos, e você tem o isolamento desses pontos de massa. E isso naturalmente prejudica o bom funcionamento do sistema elétrico do carro. Não é segredo para ninguém. Sistema elétrico, de uma maneira geral, é uma deficiência nos veículos antigos. E o Opala não é diferente. Mesmo esses últimos aqui, que são os 91, 92, apesar de já terem muitos elementos modernos, né? Já tem mini relés, já tem caixa de fusíveis com mini fusíveis, ele já tem alguns incrementos aí que inclusive são utilizados até hoje nos veículos modernos. Boa parte do sistema elétrico dele é deficiente, entende? A gente observa isso, por exemplo, no tipo e construção dos chicotes, a aplicação de fios de bitola muito pequena, o próprio alternador original que a gente já disse aqui, se você ainda não assistiu eu vou deixar aí no card, o alternador original que não dá conta do recado e naturalmente a gente precisa otimizar isso ao longo do tempo. E não é diferente com os pontos de massa, gente. É muito comum o Opala ter deficiências, a começar pelo próprio cabo negativo que sai da bateria e também falando dos outros pontos que a gente vai falar aqui. Eu não vou mostrar todos os pontos de massa do carro, eu vou comentar sobre alguns, tá? E eu vou tentar identificar algum esquema elétrico que de repente possa ajudar você. E caso eu ache, você vai encontrar aí na descrição do vídeo o link para esse esquema elétrico, ok? E o que acontece? Eu vou apenas elencar alguns aqui para vocês que vocês saibam o que é um ponto de massa, o que ele precisa ter para estar funcionando corretamente e quais cuidados que nós devemos ter para garantir que haja uma boa fluidez elétrica entre a carroceria do veículo, entre o bloco do motor e os pontos de aterramento para fazer com que você tenha verdadeiramente aí uma boa fluidez elétrica no teu carro. Então agora nós vamos aqui ver no Opala, no cofre do motor, alguns exemplos, tá, de pontos de massa e quais cuidados que nós devemos ter para garantir que eles não danifiquem, que eles não prejudiquem, melhor dizendo, o funcionamento dos sistemas elétricos do nosso carro. Bora lá? Turma, cofre do Opalão aqui aberto, certo? Muitos, já respondeu uma pergunta. Muita gente pergunta para mim se a luz do capô não funciona.
ela funciona perfeitamente, tá? É que eu deixo desligado aqui para economizar a bateria enquanto eu estou aqui gravando para vocês. Então, turma, falando aqui do começo, tá? Qual é o principal elemento quando a gente fala aí de ponto de massa, de aterramento, né? É justamente o cabo negativo da bateria, que nada mais é do que esse carinha aqui que sai do nosso terminal negativo da bateria e naturalmente conduz a eletricidade, né, do negativo até a carroceria do carro. Estão vendo aqui o cabo, ó? E aqui nós temos o primeiro de vários e vários pontos negativos aí do veículo, né? E aqui, como vocês podem ver, eu vou tentar focar, pronto. Aqui é o principal ponto de massa do Opala, tá? Ele sai aqui da bateria e vem diretamente aqui para a lataria. Observe que já temos aqui um cabo, né? Um ponto de massa que ele sai do chicote principal, aqui do cofre do motor. Esse cabo certamente conduz negativo para muitos outros elementos elétricos do carro, tá? E o que acontece, gente? Quais cuidados que nós devemos ter com esse cara aqui? Vocês conseguem observar que ele está lixado ali? Tem estanho. O que acontece? Esse cabo ele já foi substituído, não por mim, tá? Ele foi substituído anteriormente aí pelo antigo dono. E o que eu fiz ao longo do tempo? Eu removi esse parafuso, tá? E eu lixei aqui a região justamente para garantir com que haja um máximo de contato entre o parafuso, os bornes metálicos e a lataria do carro. Muita gente acha que não, mas a pintura ela pode isolar esse contato, tá? Inclusive uma vez eu até socorri um amigo meu que tinha reparado, né, o painel traseiro do Monza dele e ele ficou na rua, por quê? Porque além do funileiro ter deixado o parafuso solto, ele deixou com muita tinta, então a alimentação da bomba de combustível dele estava muito deficiente. Então lá na rua mesmo eu peguei um pedacinho de lixa que eu tinha, lixei a lataria, apliquei o aperto correto e nunca mais ele teve problema com o Monza, tá? Então, turma, falando aqui de ponto de massa, esse daqui é o principal, tá? Que liga o negativo da bateria à carroceria do carro. E aqui no cofre do Opala nós temos um monte de outros pontos. Eu vou mostrar aqui alguns que são mais fáceis de você ver. Lá embaixo nós temos um que na verdade é uma cordoalha metálica, tá? Que sai aí do bloco do motor, lá embaixo no suporte e vem para a carroceria. No caso desse Opala, ele tá lá do outro lado, tá? Então não tá muito visível. Eu vou acabar devendo aí de mostrar para vocês, mas é muito comum vocês observarem no parafuso aqui do coxinho do motor, ele tá correndo ao lado aqui e fixou aqui na carroceria do carro, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, ó. Isso aqui é um reforço que eu fiz, tá? Por conta. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso aqui eu fiz logo quando eu comprei o carro. Nesse parafuso, isso aqui é um cabo massa que eu fiz, tá? E ele tá correndo aqui pelo chicote até chegar no borne da bateria, tá? Isso aqui foi um reforço que eu fiz anos atrás para poder fazer com que ele funcionasse um pouco melhor e a corrente do alternador pudesse fluir melhor aí por todo o carro, tá? Um outro pontinho de massa aqui famoso, gente. Tá observando esse cara aqui, ó? Esse ponto de massa, ele originalmente alimenta o farol do lado direito, ok? E também a alimentação da ventoinha elétrica. Junto com ele, eu coloquei também, tá, a alimentação desse relé aqui, que é da nossa ventoinha auxiliar, tá bom? Então ele tá alimentando negativamente esse porta-relé, que tá responsável pela minha ventoinha auxiliar aqui na frente do carro, né? Conforme eu já mostrei em outros vídeos aí, eu tenho essa ventoinha auxiliar para melhorar aí o ar-condicionado e o arrefecimento do motor, tá? Outros pontos de massa aqui, turma, que eu quero mostrar para vocês como exemplo, tá? Temos um aqui bem embaixo do motor do limpador de para-brisa, tá? Ele inclusive vem direto aqui, ó, pro motor do limpador no chicote elétrico, tá vendo ali? Certo? E nós temos um outro aqui bem visível, ou pelo menos mais ou menos visível, né? Que é ali embaixo, ó, estão vendo? Aquele ali é o do farol do lado esquerdo. Eu vou tentar dar um zoom aqui para vocês observarem que existe uma espécie de uma arruela dentada nele, tá vendo? Aí, ó. Essa arruela dentada é muito importante de existir porque ela auxilia justamente no processo de cravar, de lixar a lataria na região onde nós teremos a conexão do massa ali. Infelizmente, tem alguns pontos aqui nesse carro que já foram desmontados
e essas arruelas se perderam. Futuramente aí no reparo, que se Deus quiser, nós vamos fazer logo logo aqui no carro, eu quero repor essas arruelas em todos os pontos de massa desse carro, entendeu? Para garantir que ele não tenha mais nenhum tipo de problema como esse, tá? E o que acontece, gente? Um outro ponto que eu acho que vale a pena ser comentado. Hoje eu estou sem meu multímetro aqui, mas o que acontece? Ao longo do tempo é muito comum você ter deficiências de circulação do negativo por oxidação ou mesmo por contaminação desse cabo aqui por ácido da bateria. É muito comum, tá? O ácido ao longo do tempo ir vazando pelo borne e ele acaba escorrendo no interior desse cabo e ele gera uma resistência elétrica enorme nesse cabo aqui. Inclusive nós chamamos, né, essa condução de condução por capilaridade. Não sei se vocês sabem, mas qualquer fio elétrico é poroso, tá? Ele se compara a um fio de cabelo. Então o líquido ele pode se conduzir internamente nos fios de cobre e naturalmente se depositar no interior do cabo, e isso oxida ele completamente, gera uma resistência elétrica absurda. Então é muito importante de tempos em tempos você medir a resistência aqui do terminal da bateria até o outro extremo do cabo. Se essa resistência tiver, por exemplo, até cerca de 7 ohms, 8 ohms, é aceitável. O ideal é que não haja nenhuma resistência. Se você vê uma resistência acima de 10 ohms, pode trocar o cabo. Pode trocar, porque certamente esse cabo aqui está zinabrado, ele está aí com uma resistência excessiva e não vai conduzir eletricamente bem o negativo da bateria para toda a carroceria do veículo, tá bom? Certo, gente? Bom, basicamente é isso, gente, o conteúdo rápido que eu quis trazer aqui para você. Eu vou dar outros 2 exemplos de ponto de massa aqui na carroceria do carro. Eu acho que você já deve ter reparado, é muito comum a gente observar as lanternas traseiras do Opala, às vezes com funcionamento irregular, e muitas vezes o problema está exatamente nos pontos de massa, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês do lado esquerdo. Vou puxar aqui levemente o carpete. Para quem não sabe, o carpete ele é colado, ele não é fixo com nenhum tipo de presilha nem nada, ele é colado. E aqui nós temos, ó, o ponto de massa da lanterna traseira esquerda. Observa que ele também está bem lixadinho ali, que eu lixei tempos atrás para poder corrigir uma falha de funcionamento nesta lanterna aqui, ok? E aqui do lado direito vai ser um pouquinho mais chato de mostrar, mas vocês poderão ver também, tá bom? Lá, ó, observe que tá lixadinho também, esse cara aqui, ó, né? Mas tá ali, limpo, bem montado. Esse terminal eu troquei tempos atrás, porque ele estava um tanto oxidado, então fazendo isso garantiu aí o bom funcionamento de todas as lanternas aqui, tá? E esse painel traseiro que mais tem a lâmpada, né, gente? Eu estava contando esses dias, na região traseira aqui do Opala, tá? Só aqui nós temos 13 lâmpadas, por incrível que pareça. Temos 5 em cada lanterna, 2 na placa e 1 na iluminação do porta-mala. É lâmpada pra caramba, né? Então é muito importante você ter aí esse ponto de massa funcionando corretamente, tá? Tem outros, gente, internos no carro, mas o acesso é muito difícil, é muito complicado, não vou mostrar para vocês. Eu estou trazendo isso mais para exemplo, para que vocês entendam aí o que é um ponto de massa, um ponto negativo, e quão importante é você manter ele sempre limpo, ele corretamente fixo na carroceria do teu carro, tá bom? Bom, gente, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que é um assunto bastante amplo, se a gente for explorar, se a gente for mostrar todos os pontos de massa aí da carroceria, mas é uma base, né? Uma explicação aí que eu quis trazer aqui para vocês, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo.